vou comentar um caso muito interessante que aconteceu comigo e com o Jorge, né? Um fato, tinha morrido o tio Antônio. Aí o Emir pediu para eu e o Jorge buscarmos o... Você está rindo, né, Jorge? O cônsul, o embaixador da Síria no aeroporto. Foi eu e o Jorge buscar o embaixador da Síria. Chegou no hall de entrada, né, Jorge? Tinha um senhor, nosso senhor embaixador? Sou, sim, senhor. Então, nós viemos buscá-lo. Nós colocamos o embaixador dentro do carro, né? E ele começou, não, que eu quero conhecer Ouro Preto, quer ver Mariana. Eu olhei pro Jorge, assim, que trem esquisito, Jorge. O cara veio pro enterro e quer conhecer Ouro Preto, Mariana, que história é essa, né? E quando nós começamos a sair, veio um carro atrás disparando, buzinando para lá. Pá, 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 pá. Espera. O que foi? Esse aqui é o embaixador. Era de onde, Jorge? Eu nem lembro. É de outro país. De outro país. Sabe, tipo da Bélgica. É o embaixador da Bélgica. Nós pensamos, o senhor não é da Síria, não? Não sou da Síria, não sou da Bélgica. Então nós é que é o embaixador. Pegamos errado. Foi. Aí nós voltamos dentro do hall, aí que nós achamos o embaixador da Síria para levar para o enterro do tio Antônio. Esse foi um fato que ocorreu na minha vida e com o Jorge, né? O Emir que mandou a gente buscar no aeroporto, e não só buscar, né? Só erramos o embaixador. Foi, não foi, Jorge? Foi cômico. Nós dois dentro do carro com vontade de rir, né, Jorge? Uma situação assim, no velório rindo, né? Os dois. Esse foi um fato muito interessante que aconteceu na nossa vida, né? Além do mais, tem que lembrar um outro fato. Meu primeiro voo que eu viajei de avião na minha vida foi Emir que comprou a minha passagem. Eu já tinha passado em medicina e você me deu uma passagem de ida e volta para São Paulo para encontrar o seu Nestor e o Paulo. Viu? Quem me deu a primeira viagem minha de avião foi você, Emir. Para São Paulo, quando já estava estudando medicina. Você lembrar desse fato. Coisa boa, eu não lembrava, não. Mas eu lembrei. Eu vou fazer um comentário aqui. Sérgio, você? Eu. Você está aqui. Tá. Eu queria fazer um comentário aqui, que o Jorge comentou aqui que ele seguiu os passos do Campolina. Tá certo. Que o Jorge comentou que seguiu os passos do Campolina e eu segui os passos do PSI, do cavalo de corrida. Que, na verdade, o papai teve quando a gente era menino e tal, mas isso, até 8 anos de idade, isso nunca iria fixar. Não tinha tempo para isso. E depois que o papai faleceu, o Emir passou a ter cavalo de corrida, que ele já tinha antes, e eu comecei a frequentar o jockey com ele. Nós tínhamos, na época, o Sueza, outros animais, que a gente começou a acompanhar. E, com isso, né, eu tomei gosto. E o Emir até brincava que eu tinha que ligar de noite para pegar os resultados para ele, primeiro páreo, segundo páreo. E isso é uma coisa que até hoje eu trago comigo. Até hoje eu sou turfista, acompanho corrida, tenho cavalo. E essa origem foi lá atrás, com ele. Porque se não tivesse o Emir, o pouco que eu tinha desse lazer, eu teria perdido com a falta do meu pai, que eu ainda era muito novo. Então, isso daí eu consegui realmente cultivar e continuar com ele, com a Delmar, com a família, tá? De todos que ele seguiu. Depois de um tempo, ele teve alguns aborrecimentos lá, a morte de um cavalo e tudo, não sei o quê, ele passou a se dedicar ao Campolina, que eu também acompanhei, mas o meu gosto sempre foi pelo puro sangue, que foi através... Na verdade, quem firmou isso foi com o Emir, tá certo? E a Miriam comentou sobre a primeira viagem internacional. A minha primeira viagem internacional também foi com vocês. Quando fui eu, vocês dois, Jorge e Suzana, para os Estados Unidos. Também foi minha primeira viagem. Isso eu tinha mais de 30 anos de idade. Porque a vida é assim. As coisas acontecem na hora que você pode, não é na hora que você quer. Exato. Com 15 anos de idade, meus amigos, meus parentes, a maior parte já tinha ido para a Disney, já tinha passeado, não sei o quê. Eu tinha perdido meu pai, a gente tinha uma condição que tinha que fazer a vida. Não estou reclamando, porque são coisas da vida normais que acontecem. Então, isso quer dizer, eu fui conhecer os Estados Unidos e a Disney com mais de 30 anos com vocês. Então, isso quer dizer, a vida
eu sempre procuro entender as coisas que acontecem. Por quê? Porque é importante você entender para você poder saber valorizar. Então, na hora que eu venho aqui hoje para conversar com o Emir, com a Maria Helena e com meus outros irmãos, com o Emirzinho, com a Júlia, com todos vocês, eu, antes de tudo, eu estou valorizando o que vocês me deram na vida. Vocês me deram muito. Talvez eu não seja capaz de retribuir o que vocês me deram, mas dentro da minha capacidade, eu sempre tentei, tá certo? Então, isso quer dizer, pelo menos isso eu sei, que eu tentei o tempo todo, quando a gente passou uma fase complicadíssima, que é um assunto até delicado, o problema da Alessandra, eu tentei, dentro da minha capacidade, e tenho certeza que todos aqui tentaram, dar um pouco de conforto, um pouco de força para poder superar um momento tão complicado como foi aquele para todos nós. Não foi um problema, não foi complicado para mim, não foi para a Maria Helena, foi para todos nós. Então, a gente tem que saber valorizar, não é o que a gente dá, é o que a gente recebe. Então, hoje eu estou aqui muito mais para expor sentimentos do que para expor casos. Não sei se seria esse o intuito, mas é a forma que eu estou me sentindo melhor de me expressar hoje. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado, Sérgio, viu? Muito obrigado mesmo. Fico feliz de estar ouvindo. Eu queria... Eu fico assim, alguém pensando, ele fez isso para ouvir. Não foi, não. É porque, na realidade, eles têm esse sentimento por mim, eu tenho por eles. O sentimento é paternal mesmo. Então, o que eu tenho é um sentimento diferenciado que eu tenho por eles e eles têm por mim, eu tenho certeza. Então, isso não estão aqui para contar, para vocês ouvirem, não. Nós estamos aqui para contar para a posteridade, para quando alguém lá daqui a 20, 50 anos pegar, vai conhecer essa família aqui, esses irmãos, conhecer Mizinho, que essa pessoa, essa dádiva que Deus me deu, junto com a Júlia. Então, não é para nós vermos agora, mas é para o futuro ficar gravado isso aí. Viu, Jorge? Você queria falar? Eu queria falar que tem uma coisa muito importante que o Sérgio falou, a respeito, no caso, o caso da Alessandra, e uma coisa que me chamou muita atenção, que nós todos sofremos demais com aquele assunto. Nossa Senhora, foi muito duro. Mas tem um fato confortante, um pouco confortante, que o Emir e Maria Helena estavam atordoados, com razão, eu também estava, um negócio difícil. Nós fomos, uma pessoa amiga sua convidou a gente para ir lá no Chico Xavier. E no Chico Xavier, nós ficamos até de madrugada, né? E realmente saiu uma... Eu lembro até o Chico falando, a Maria Helena falou assim, o Chico, perdi minha filha, queria tanto falar, o que houve? Ele falou, minha filha, eu lembro ele falou assim, o telefone não bate daqui para lá, bate de lá para cá. Então vamos lá no centro e vamos ver. E aquele dia no centro, pela mensagem que foi dada, o que aconteceu, que eu confessar que de noite eu fiquei muito impressionado com a mensagem, e aquele dia eu me desloquei desloquei para a espiritualidade do negócio, para compreender a vida. Depois que você toma um problema desse, você começa a querer entender melhor a vida, e eu acho que a espiritualidade foi uma coisa que ajudou muito. Meu pai era espírita. Então, isso aconteceu, mas isso foi um fato pessoal, e que eu me encantei pela espiritualidade do negócio. Mas uma coisa é fato, o Emir, eu formei engenharia, né, Emir? E o primeiro emprego que eu tive foi a casa da engenharia. E você também, né? Mas, e fomos tratados... E não fomos tratados só como primo, não. Foi para trabalhar, não foi para aproveitar. Tocou do carro lá na rua, Juvenal dos Santos. Juvenal dos Santos, Sérgio, aquele dia eu não pude falar nada, que não adiantava falar. Eu trabalhei o dia inteiro, em pé, medindo, não sei o quê.
Aí chegou lá para 5 horas, 5 e pouco, eu estava morto, cansado. Eu sentei no carro, aí chegou o Emir, virou para mim e disse: "Pô, é assim que você trabalha?" Eu falei assim: "Porra, eu falar o quê, né? Tem nada que falar, né, Eu Jorge? falar o quê? É assim que você dentro do carro, cabeça para trás. Mas estava cansado, pô. Mas tudo bem. Também eu acho que foi. Você vê, então não tinha papo, não. O pau quebrava mesmo. Mas aí, depois que eu saí, nós dois primos, o Marco e o Caio, nós conversando, nós resolvemos, vamos tentar fazer uma empresa para ver o que dá. E cada um foi pegar um dinheiro emprestado. Eu, na época, não era pouco, não era. Então, mas tinha que fazer um capital para poder começar a desenvolver a empresa. Eles pegaram lá com o pai, com o tio. O Emir que me deu o dinheiro. Está lembrado? Eu devolvi, mas vai duras penas, hein? Foi fogo. Mas foi ele que me deu o dinheiro. Mas isso é um caso da profissional, você vê como é que acompanha. Por causa de engenharia, papai era engenheiro, eu sempre fiquei muito voltado à engenharia, mas o Emir foi o que me deu o encaminhamento também para poder começar minha vida profissional. E apoiou eu começar e ajudou também a pegar a obra. Ajudou também. Então, quer dizer, barba, cabelo, bigode, né? Então, quer dizer, tem. Isso que nós estamos falando não tem nada inventado, floreado, são fatos. Só fatos. Tá certo, amigo? É isso E o aí. Sérgio também foi. Eu quero contar uma coisa. E aí aconteceu tudo. Só quero fazer um comentário rápido aqui, que olha que hoje Põe perto. Hoje estamos aqui, nós 5, com o Emezinho, 6. O Emezinho hoje é uma pessoa feliz, extremamente bem casado. E nós 5, todos os 5 bem casados e felizes. No dia que nós perdemos nosso pai, a gente perde a referência, o que citei no início. Tá certo? Então, eu reputo a referência que eu citei lá no início, que o Emir foi uma referência, ele foi uma referência de vida. Por quê? Porque hoje você está olhando aqui 4 irmãos, a Maria Helena não conta, né? Lógico. Mas você está vendo 4 irmãos felizes, com famílias estáveis, estabilizadas, filhos estabilizados, todos aqui com tranquilidade para viver. Isso daqui é resultado, não é de uma atitude que a gente tomou ali. É um resultado que nós viemos aprendendo lá atrás. E o ser humano só aprende com exemplo. Você pode falar. E Mizinho pode ter ouvido o pai falar 200 coisas. Ele aprendeu com exemplo. Então, eu perdi meu pai com 8 anos. Eu não tinha o exemplo. Então, o exemplo está aqui. E foi para todos. Que você vê hoje todos os irmãos com uma vida estável, tranquila e unidos. Isso não acontece por acaso. Como eu já falei, acontece com exemplo, com referência. Isso é que é importante. Deixa eu falar um negócio aqui importante. O Emir falou um negócio aqui que eu tenho que falar. Nós estamos falando demais do que não aconteceu, mas eu tenho que falar da mamãe, sabe? Porque a mamãe, ela ficou viúva com 37 anos. E ela foi um exemplo de pessoa na nossa vida. Ela não deixou faltar nada para a gente. Fez seu casamento, Maria. Tudo. Todos formaram. Nós tínhamos consciência de que o dinheiro não é que o dinheiro não faltava de jeito nenhum, porque meus filhos, o Emir também, ninguém ia deixar faltar, mas era regrado. E, na verdade, todos formaram, e nós tínhamos consciência de estudar na Universidade Federal, para não ter que pagar. Hoje, quem paga a universidade é uma loucura. E nós conseguimos entrar nas universidades federais
e formamos nas universidades federais. Então, eu tenho que agradecer, junto com o Emir e mamãe também, eles formaram uma dupla muito importante na nossa vida. Mas a mamãe tem esse capítulo também. Eu falo Pelo que amor de Deus. o que eu falo é o seguinte: Eu rezo para ela toda a noite, rezo para ela, eu rezo para a família toda, mas falo para a mamãe e papai, porque realmente foram excelentes guias da nossa vida. Foi. eu falo que o Emir é uma pessoa que ficou viúvo da mamãe. Porque eu acho que de nós, dos 10, que são 5 filhos, noras e genros, eu acho que quem mais sente falta da mamãe, mais do que eu, tenho certeza. Porque ele fala na mamãe 24 horas por dia. Ele come uma coisa, a referência é mamãe. Ele vai num passeio, ele fala, ai, se a Neuza estivesse aqui. Tudo que ele faz é a Neuza, está faltando. Qualquer alegria. Então, a mamãe era assim, eu falo, Emir, você ficou viúvo. Você tinha mamãe era tudo para ele. Se eu for e suas 2 esposas. A Neuza, eu já falei num capítulo aí, nem vou repetir, Jorge, e o Sérgio tocou no assunto da Alessandra, você falou, e o Marco vai falar agora, é o próximo, mas com certeza não vai falar da Alessandra mais, porque eu vou só falar o que a Neuza fez. E o Sérgio fez. São os dois. A Neuza fechou a casa dela, no dia que a Alessandra morreu, fechou a casa dela e mudou-se e ficou 1 ano com a Maria Helena, dando amparo para a Maria Helena. Eu já contei isso aqui. E o Sérgio também. O Sérgio foi com ela lá para casa, ficou lá. Ele não pôde ficar 1 ano, porque ele precisou, lá pelos 10 meses, ele precisou de voltar para casa, por algum motivo que eu não lembro. Mas eu não quero falar. Mas o importante é que o apoio que o Jorge me ligava todas as noites para conversar comigo, todas as noites. E com essa espiritualidade que ele tem, ele me consolava e me falava coisas que assim eu ia pensar e falava, Jorge, você tem razão. Mas que às vezes, naquele momento, a gente não tem condição de raciocinar. A pessoa que perde um filho de 13 anos não tem condição de raciocinar. E o Jorge me ligava todas as noites para conversar comigo. O Marco, ele estava comigo na hora do ocorrido, ele fez tudo o que podia. E quando terminou esse episódio da morte, ele ficou tão abalado na medicina dele que ele falou, não é possível que eu vou continuar, que eu não pude salvar a minha filha. Mas não tem nada a ver, a minha sobrinha. Não tem nada a ver. Isso aqui é coisa de Deus, e era o momento dela, e ela foi e está muito bem hoje, graças a Deus, e é luz para nós. Então, eu que tenho que agradecer a vocês. Vocês não têm que me agradecer. Nós fizemos uma unidade tão bonita, e somos uma unidade tão bonita, viu, Emizinho? E Júlia, você pode saber que essa família aqui é a nossa família mesmo. É a pessoa que você pode contar para qualquer coisa que você precisar na vida. Todos eles aqui são pessoas que chegam junto conosco, para o que for, o que precisar. Então, são pessoas de fé. Eu posso dar um testemunho da minha falar vida. só uma Isso que eu coisa? gostaria de colocar. Eu quero só falar uma palavra. Agora, isso é um caso. O Jorge trabalhou com o Emil, o Sérgio trabalhou, e o Marco foi. Ele queria ser médico, e ele tinha passado vestibular, teve um tempo de interrupção, e ele foi para Cadar. Foi lá tocar uma obra lá para o Emil, ajudando o Emil. Aí, um calor, um asfalto absurdo de quente. Quando acabou o dia, o Marco falou assim, ô Emir, se eu puser o pé na bacia de água fria, vai fazer xixi. Vai ferver. Vai ferver. O Emir falou, você não serve para ser engenheiro mesmo, não, Marcos, tem que ser médico. Hoje nós tínhamos tanto com ele, que ele era o único que não tinha jeito, né, Emir? Fala, Marco. Não, eu vou dar um testemunho próprio. Eu vou dar um testemunho próprio da minha vida que ocorreu, para mostrar a unidade tão forte que é dessa família, que você sempre pode contar em todos os momentos. É fácil você contar nos bons momentos da família, mas você conhece mesmo naqueles momentos mais difíceis que você passa. E eu passei um momento difícil na minha vida. A minha filha mais velha, Daniela, ela teve um linfoma. E quando ela ficou doente, eu fui para os Estados Unidos para poder consultar. E eu tinha que desembolsar um dinheiro grande para poder pagar os custos da viagem e dos exames, tudo que precisava lá nos Estados Unidos. Mas, graças a Deus, eu tinha um dinheiro, não teve problema. Mas
todos os meus irmãos me procuraram e falaram: Marco, que você precisar, pode contar conosco. Financeiramente, que você precisar, pode contar. Então é o que eu falo. Família não é só nos bons momentos, mas são nos momentos difíceis. É onde você tem que contar com o apoio de todos e todos me apoiaram. Então isso daí mostra a unidade da nossa família, que é uma coisa importantíssima. É um sempre podendo contar com o outro, em todos os momentos, bons ou ruins. É isso aí, Marco, é isso mesmo. Nossa, conta conosco. Eu vou contar um casinho rápido aqui agora que eu achei gozado, que eu lembrei aqui agora. O Marco Antônio passou na medicina e começou a estudar cadáver. Não sei como, lá na escola de medicina tinha alguma coisa lá. E ele levou lá para a casa dele um crânio para ele estudar. E esse crânio ficava lá na casa do bar. Um dia o Jorge saiu para namorar, para fazer alguma coisa, ir para alguma coisa, e eu peguei e coloquei aquele crânio no travesseiro do Jorge, fiz um corpo assim com os travesseiros e coloquei a botininha do Jorge na ponta do travesseiro. E o Jorge chegou e ficamos lá, eu, a Neuza e a Marilena, esperando, as camisas estavam atrás, ficamos esperando. E o Jorge chegou, cumprimentou e então foi para o quarto. Ele abriu a porta do quarto, olhou aquilo, fechou. Fechou, a luz apagada. Aí ele abriu de novo, olhou de novo. Aí ele viu a gente rindo, é que ele entendeu que nós estávamos brincando com ele. Mas tem coisa que paga um momento desse na vida, um momento de amizade, de carinho. Eu quero falar um negócio. Você sabe que eu adorava aquele crânio lá? E eles sumiram com ele. Eu gostava. Eu gostava da caveira lá, eu gostava. Depois que uma mudança sumiu, eu acho que a mamãe. Devolveu. Mas eu adorava o crânio. Mas é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quero... Julia, quer eu falar, quero falar Júlia? que essa unidade toda, essa simplicidade, essa alegria dessa família me deixa muito em casa, porque a minha família também é um pouco assim, claro, com histórias bem diferentes, mas só para falar que eu me sinto muito bem aqui, nesse meio todo de vocês. Oh, coisa boa. Você faz parte, amor, você é uma de nós. Sou. Por isso, isso aí, eu acho que a nossa união vem disso aí, né? Quando a gente começa a conviver, você com a minha família, eu com a sua, as pessoas lá se gostam como aqui, e tem histórias como aqui, são simples, né? O mais importante é isso, é a simplicidade de viver. Eu acho que é isso, né? É isso aí, gente. Eu acho que nós podemos encerrar, né, e dizer para vocês que estão vendo isso aqui, não agora, num futuro grande, que aqui vocês estão vendo pessoas felizes. Somos todos muito felizes, o Emizinho com a Júlia, comigo, que sou pai, a Marilena, que é mãe, os irmãos, são todos pessoas felizes. E quando vocês virem essa filmagem, essa gravação, daqui a muitos anos, vocês vão lembrar de nós, saber que isso aqui é uma irmandade muito importante e muito unida, e sempre foi e será, enquanto nós estivermos vivos, seremos muito unidos e amigos. E eu sou primo e cunhado deles. Então, mas principalmente o que eu quero, a grande coisa que eu quero ser seus é amigo. Eu quero ser um amigo seus, aquela pessoa que vocês contem sempre comigo enquanto eu estiver aí. Marilena, faça sua despedida. Bom, eu primeiro tenho que agradecer a Deus por ter me dado esses irmãos maravilhosos, que eu convivi com eles, não foi muitos anos, porque hoje eu tenho 55 de casado, então vocês imaginam que minha vida com a Emília é maior do que o tempo que eu estive com meus irmãos, mas foi um tempo de brincadeira, de coisa sadia, de casos excelentes, de viagem que nós fizemos 5 juntos com mamãe e papai, tempo bom, papai viajava muito com a gente, mamãe sempre do lado, apoiando tudo, né, Jorge? A nossa infância foi maravilhosa. Não, o Emílio levou, mas quando criança, junto com o papai e mamãe, nós tivemos uma fase maravilhosa. Papai era um paizão e mamãe era a irmã mais velha, porque ele tinha mamãe como filha.
igual o Emir me trata. Eu não sou nada dele, eu sou namorada dele eterna. Ele não deixa eu fazer nada, não deixa eu pensar em nada. Às vezes eu falo com ele, não, minha cabeça hoje está vazia, está leve. Ele fica rindo, porque a dele deve estar fumegando, mas a minha está sempre tranquila. Ele me dá essa paz. Meu filho é um filho maravilhoso que eu posso pôr a cabeça no travesseiro e sei que é um cara que luta pela vida, que ele batalha dia a dia, né, Emirzinho? Eu tenho os netos maravilhosos, todos deram carreira certa, trabalhando, estudando e pensando só no futuro. Todo mundo quer andar para frente, ninguém pensa no momento, todo mundo foca o futuro. Igual o papai falava, a seta da vida é para frente e para cima. Você sempre olha para frente e para cima. Era uma coisa que o papai falava muito. Isso gravou terrivelmente na minha cabeça. Então, eu só tenho que agradecer, e agradecer a cada um de vocês, por ser meus irmãos, por a gente ter vivido a infância junto, que foi maravilhosa. Eu só queria falar rapidamente para agradecer a oportunidade que vocês nos deram de poder expressar. Eu talvez tenha sido um pouco mais sério, não sei, mas, na verdade, se eu começar a contar caso engraçado aqui, nós vamos até amanhã, tá certo? Mas eu achei que o momento merecia mais isso, porque é um momento que eu acredito que talvez meus netos, como netos de todos vocês, vão ter oportunidade de ver isso. Então, por isso que eu achei importante falar talvez até um pouco mais sério que a oportunidade merece, mas é porque é uma coisa que eu queria era transmitir para eles o que foi que a gente passou e por onde a gente conseguiu passar. Isso que eu acho que é importante. E agradecer a oportunidade para todos aqui, falar que, logicamente, que cada um que está aqui do meu lado conta comigo para qualquer coisa. Tá? Muito obrigado. E eu também, só para encerrar, estou acompanhando essa gravação sua, né, pai? E desde o começo, e importante falar como o senhor é exemplo para todos, mas não é só o senhor, não, o senhor e mamãe. Acho importante que as pessoas espelham o casal, né? Vocês são referência como casal, como pessoas individuais, aí como pais que vocês foram para mim, como avós que vocês foram para meus filhos, como genro, como sogro. Eu acho que vocês conseguiram ser, acho que é pela índole e boas pessoas que vocês são, diferenciados, só faz o bem, então isso reflete, né, Deus também retribui isso de uma maneira de todo mundo só desejar coisas boas para vocês, é a energia do mundo. E o tio Sérgio falou uma coisa importantíssima, que a gente é criado pelo exemplo e não pelas palavras. As palavras servem, né, para nortear, mas o que você aprende mesmo são com os exemplos. E vocês não deixaram maus exemplos durante a vida. Então, a gente que segue vocês, sempre seguimos seus exemplos. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Eu vou encerrar só lembrando que ele, o Emirzinho, é que deu início a essa gravação. Ele teve essa ideia de nós fazermos essa gravação, nós íamos fazer um livro. E talvez no futuro essa gravação vai dar um livro. Mas ele falou, pai, vamos fazer uma gravação que o senhor tem a oportunidade de ouvir mais pessoas falarem, que é o que aconteceu aqui hoje. Nós gravamos toda uma família, toda uma querida amiga e esposa do Emirzinho, que é a Júlia, ouvimos o Emirzinho e isso ficou eternizado. No livro, talvez vocês não participassem com tanto ênfase igual participaram aqui. Então, Emirzinho, você é o homem das boas ideias. E essa ideia é fantástica, viu, meu filho? Agradeço a todos, muito obrigado por estar assistindo isso aí. Um abraço.